Eu creio que às vezes passa na nossa mente a questão de desistir. O problema não é pensar em desistir. Não tem problema pensar em desistir. O problema é você desistir. O problema é você entregar os pontos. O problema é você desanimar. Eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje para falar a você no seu coração, para que você não desista da sua família, para que você não desista da sua casa, para que você não desista dos seus sonhos. Esses dias eu li uma história de uma igreja lá nos Estados Unidos que passou por algo terrível, passou por um grande deserto, passou por um grande vendaval. Aquelas pessoas, meus irmãos e irmãs, tinham tudo para parar, tinham tudo para desistir das suas vidas, desistir até de Deus, mas não desistiram. Eu queria ler a história dessa igreja e que você ouça com seu coração voltado para Deus. Em 5 de novembro de 2017, um homem entrou atirando na primeira igreja batista de Sutherland Springs, Texas, Estados Unidos. O saldo de mortes naquela igreja chegou a 26 pessoas, mas outros 30 ficaram feridos e alguns gravemente. O pastor Frank Pomerol não estava na igreja naquele domingo. Uma de suas filhas, Annabelle, de 13 anos, morreu durante o ataque. Ele disse: nunca duvidei de Deus, mas foi duro suportar aquela situação. Depois de tudo o que aconteceu, cheguei a pensar: estou indo no fundo do poço. Minha igreja se foi, o prédio, a liderança se foi. Annabelle, minha filha querida, minha filha amada, se foi. Seria mais fácil para ele desistir, talvez mudar de cidade, mas isso não passou pela sua cabeça. Ele disse: sinto que Deus me chamou para pastorear esse rebanho. O rebanho passou por um terrível ataque de lobo, mas ainda tem o rebanho. Um ano depois ele disse que a congregação continua a adorar e louvar a Deus toda semana. Ele disse que a melhor maneira de honrar aqueles que perdemos é confiar em Deus como eles confiavam, assegurou durante o culto daquele domingo. Eles aposentaram o prédio onde o tiroteio ocorreu e estão construindo um novo templo na parte traseira do terreno. O pastor disse que o local não importa. O prédio é feito de concreto e tábuas, mas a igreja está bem aqui, disse o pastor, apontando para o seu coração. A igreja é o povo, ele insiste. O sinal em frente à igreja mantém a mesma mensagem há meses: o mal não venceu. Esse é o pensamento dos fiéis que permaneceram e dos que se juntaram a eles nos últimos 12 meses. O pastor diz que depois da tragédia tomaram uma decisão: não deixaremos Satanás vencer. Cristo é a nossa única resposta. Muitos membros que continuam frequentando os cultos perderam entes queridos no tiroteio. Outros carregam as marcas no corpo. David Cobalt foi baleado 8 vezes naquele domingo fatídico. Após um longo tratamento, está recuperado. Nosso ministro de música está em uma cadeira de rodas, e isso não impede de louvar a Deus. Ele é tão alegre, querendo espalhar a palavra de Deus a todas as pessoas. Outro ministro da música é Chris Workman. Um tiro na espinha o deixou paraplégico, mas todos os domingos ele canta canções de adoração com um sorriso no rosto. Levanta as mãos e invoca o nome do Senhor Deus. Sua disposição estimula os outros membros a fazerem o mesmo no culto. Debbie Braden perdeu o marido. Ela ainda não se acostumou em chegar em casa e não vê-lo. A tristeza não afogou a sua fé. E ela diz: ainda estamos louvando a Deus, ainda estamos voltados para Ele, e sabemos que devemos fazer como igreja. É o que Deus quer. Precisamos sair e compartilhar e deixar as pessoas saberem que Cristo é a nossa única resposta. Irmãos e irmãs, meus queridos, esses irmãos tinham tudo para desistir. Esses irmãos tinham tudo para abandonar tudo mesmo. Numa igreja cultuando a Deus, entra um assassino e acaba deixando 28 pessoas mortas. Mas mesmo assim, esses irmãos e irmãs entenderam que Deus tem domínio de todas as coisas, que Deus tem o controle de todas as coisas, e não desistiram de Deus.